vamos suscitar um assunto para lá de palpitante na noite de hoje, aonde se encontra inserido neste livro de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisas. Tema esse altamente desconhecido por parte daqueles que se dizem espíritas, que não passa simplesmente de pseudos, mas muito bem apreciado por aqueles que se dizem verdadeiros espíritas. Conhecedor, claro, de obras como estas, e isto não vai ser novidade. O que vamos relatar por intermédio desta obra, sabiamente arrumada e muito bem aprofundada em suas fontes de investigações, pesquisas, conforme aqueles que quiserem poderão conferir. Na Revista Internacional de Espiritismo, do mês de outubro de 1929, Caibar e Schutter teve substanciais comentários sobre os resultados das pesquisas realizadas pelo Dr. M. L. Brettel, referentes à ação do magnetismo humano sobre vírus e bactérias. O trabalho do Dr. Brettel, traduzido pelo apóstolo de Matão, foi publicado na revista francesa Psíquica. Esclarece Caibar e Schutter o problema do magnetismo, abordado com sabedoria pelo Dr. M. L. Brettel, parece também vir em apoio das curas magnéticas observadas pela rara cridas por uns e repudiados por outros, sem um estudo preparatório que autorize a crítica inteligente baseada na razão e nos fatos. E quantas deduções lógicas poderíamos tirar do importante relato do Dr. Brettel, até sobre o mediunismo curador, se tornássemos o trabalho de estudar o assunto, submetendo-o a processos experimentais. Eis o estudo do Dr. Brettel. A existência do magnetismo humano não se precisa mais demonstrar ao leitor da psíquica, que estão perfeitamente cientes desta manifestação no homem da energia universal e da analogia que ela apresenta com outras forças da natureza: som, calor, luz, eletricidade e etc. Deixando de lado toda a discussão teórica ou filosófica, nós veremos que a resenha por um certo número de experiências que, se o homem pode ter uma influência sobre o seu semelhante, esta não é unicamente devida aos fenômenos, muitas vezes invocados, da sugestão e da autossugestão. Sem ser preciso ir à Índia, muita gente sabe que os faquiris realizam frequentemente a germinação espontânea das sementes. Na exposição de 1900 em Paris, foi mesmo fácil ver se renovar esta experiência, que consiste
em enterrar uma semente num recipiente cheio de terra. O paranormal hinduísta fixa o seu olhar na terra e concentra profundamente sobre a semente, vitaliza-a poderosamente e, em algumas horas, faz aparecer um pequeno broto que atinge rapidamente uma dimensão apreciável. Experiência semelhante foi realizada às expensas da portentosa faculdade mediúnica de Elizabeth Desperances, numa sessão experimental datada de 20 de abril de 1888. O relato desse notável experimento vem inserindo no processo de Nova York. Posteriormente, Hector D'Urville, uma das maiores expressões no campo das pesquisas sobre o magnetismo, teve a ideia de magnetizar a água destinada para regar os legumes de sua horta. Somente a metade foi regada com água magnetizada, o resto com água comum. Após uma semana, os primeiros tiveram um desenvolvimento superior aos segundos. Ao lado dessas experiências, outras tão importantes foram realizadas pelo professor L. Favre, cercadas de todas as condições de controle, partindo deste princípio que o magnetismo humano é um agente vitalizador. Ele devia poder, logicamente, primeiro, a evitar o crescimento dos vegetais. Segundo, retardar e mesmo deter o das bactérias, consideradas como vivendo às expensas da vitalidade de outros seres organizados. Para satisfazer a primeira hipótese, a experiência foi tentada sobre a semente de mastruço, semeado de um modo particular. A segunda sobre bactérias, em espécie das culturas do Bacillus subtilis, disposto por séries tão regulares quanto possível nos tubos de ensaio, guarnecidos de gelose piptonizada e mantidos em autoclave na temperatura de 22 graus durante 12 a 15 dias. Os tubos não saíam do autoclave senão para a magnetização. O resultado nitidamente concludente permitiu constatar que, primeiro, os grãos magnetizados tinham germinado e crescido mais rapidamente que os não magnetizados. Segundo, os grãos magnetizados com a mão direita germinaram mais depressa do que os magnetizados com a mão esquerda. Inversamente, as culturas bacterianas, tendo sido magnetizadas separadamente por todos os dedos de cada mão, foi constatado que, primeiro, os tubos não magnetizados apresentavam bacilos muito desenvolvidos. Segundo, os tubos magnetizados por todos os dedos da mão esquerda tinham culturas menos desenvolvidas. Terceiro, os tubos magnetizados da mão direita apresentavam culturas mais atenuadas que todos os outros. Os trabalhos do professor L. Favre, auxiliado por sua colaboradora, doutora Schermer, foram publicados no Boletim do Instituto General Psíquico,
de 1904 e em 1905. Na mesma época, uma sensitiva de Bordeaux, França, obteve, pela magnetização, mumificação de plantas, flores, frutos, assim como de animais ou parte de animais. Fato notável, por diversas vezes, uma ostra, um pássaro morto, um pedaço de carne em começo de putrefação cessaram desde as primeiras magnetizações de se decompor e se mumificaram com os objetos precedentes. Esta sensitiva foi estudada e fiscalizada seriamente pelos doutores Clairac e Claquet, Gustave Gelée, enfim, fez a seu respeito uma comunicação detalhada na Sociedade Universal de Estudos Psíquicos, em sessões plenárias realizadas na noite de 27 de julho de 1912. De todas as experiências precedentemente citadas, nenhuma teve tanta repercussão como a do Dr. D'Urville. Prosseguindo em boa hora as experiências de Favre, com a diferença que operou um grande número de vezes sobre o bacilo de Bert, sobre o estalifoco dourado, ele chegou nitidamente às mesmas conclusões, ao saber que os tubos não magnetizados produzem mais rapidamente que os outros que apresentam, o que confirma a teoria da polaridade, culturas mais atenuadas nos tubos submetidos à ação da mão direita, como nos submetidos à ação da mão esquerda. A tentativa do mastruz semeado na terra não deu como no primeiro ensaio de Favre, com o mesmo processo, senão poucos resultados. E chegou-se em seguida às experiências a adotar o seguinte dispositivo: 2 cristalizórios de laboratório de tamanhos diferentes foram colocados um no outro, mais ou menos como se colocasse uma xícara das de chá no seu pires. Ambos foram cheios de água até a metade. O menor foi coberto com um pedaço de papel forte, preso de alfinetes nas bordas e tampando a água do grande cristalizório, a qual, por capilaridade, umedecido todo o papel. 3 outros aparelhos semelhantes foram instalados e sobre cada um se dispôs um certo número de grãos. O primeiro foi magnetizado diariamente com a mão direita, o segundo com as 2 mãos, o terceiro com a mão esquerda, o quarto, enfim, ficando como testemunho. Um confrade do Dr. D'Urville, ciente desses trabalhos, mas não convencido, propôs-lhe magnetizar uma peça anatômica que se encarregaria de lhe fornecer. Depois do aceite e trato de todas as condições, o Dr. X, em certas ocasiões, levou a mão de um suicida cortada de fresco e conservada há 3 semanas num frigorífico. O Dr. X não foi muito delicado para com seu confrade
pois poderia ter encontrado outro objeto para a experiência que não tivesse tão maus precedentes. O Dr. Duville recusou primeiramente, pois ficou perplexo também com o estado da mão, mas para sustentar sua palavra, aceitou e começou a magnetização. Ainda por outras razões, ele não pode recuar. Uma comissão composta de médicos e psiquistas havia sido nomeado e deveria ir todos os dias controlar a marcha da experiência. No mesmo tempo, a imprensa mandava os seus repórteres acompanharem os trabalhos, secundado, felizmente, por estes dois auxiliares. O Dr. Duville não receou agir sobre a mão. Ela repousava num prato fundo, e embora a temperatura fosse elevada, pois fazia grande calor, a dissecação foi regular em relação ao estado hidrométrico do ar. Os dedos secaram e depois toda a mão progressivamente. Em momento algum, ela apresentou o mínimo odor, nem o mais simples sinal de decomposição. Em menos de 2 meses, a experiência era concludente, a tal ponto que, depois de 12 anos, a mão serve atualmente de peso para papel e apresenta uma cor bronzeada, semelhante à das múmias do Egito. Essa experiência, que teve enorme repercussão na sua época, pois a imprensa estrangeira falou igualmente dela, não pôde, entretanto, satisfazer alguns descontentes, o que acontece sempre em condições semelhantes. A primeira objeção foi que não houve outra mão testemunha. Não há dúvida que o argumento tinha um certo valor, mas como era difícil de encontrar mesmo a matéria-prima, outras experiências foram tentadas a seu turno sobre cérebros e corações de vitelos, fígados de bocaias, de coelhos, pombos, etc. E os detalhes foram publicados em certos jornais da época com os mesmos resultados. Isso é que as peças não magnetizadas putrefizeram-se rapidamente e os relatos que fizeram menção não são sempre desejáveis, enquanto que as peças magnetizadas dissecaram-se e em muitos casos assim foram conservadas. A conclusão de tudo isso é doravante muito clara. Ela demonstra a realidade do magnetismo e o seu modo de ação, tão eficaz sobre uma planta, uma semente, como sobre bactérias que se acham num tubo de ensaio ou em um organismo doente. Possa esta rápida exposição contribuir para fazer vibrar um pequeno raio de luz nos espíritos. Parafraseando o sábio russo, sentencia Carl Schutter: o magnetismo é a cunha que forçará as barreiras da medicina materialista para fazer penetrar nelas o elemento espiritual que revestirá de seus dons verdadeiros. Aqui fica essa experiência magnífica desses pesquisadores. Citarei agora uma experiência própria. Vocês, que já me acompanham há mais tempo, sabem desse relato, porque no dia que isso aconteceu, eu cheguei aqui e relatei para vocês.
Dias cerca de uns 3 ou 2 anos e meio, encontrava-me no meu setor de trabalho e, por força de circunstâncias outras, me vi obrigado a abandonar o prédio e ir ao outro anexo levar uns documentos. Isso por volta de umas 9 horas da manhã. E quando eu retorno para o meu posto, eis que, em determinado percurso do trajeto de retorno, me deparei com um beija-flor morto. Peguei esse beija-flor, observando atentamente, percebi que não tinha sinal de vida. Botei ele nas mãos esquerda e ele não se mexia, não se movia, largado aí, os olhos semi-abertos, e percebi que tinha algo no seu bico. Tentei arrancar esse algo, percebi de imediato que tratava-se da sua linguinha que estava estendida para fora. Tive uma ideia, vou tentar ressuscitá-lo, vou magnetizar esse beija-flor. Me recolhi para o canto e coloquei minha unha direita em um espaço de mais ou menos 5 centímetros sobre o beija-flor morto nas minhas mãos. E ali fiquei por cerca de 2 a 3 minutos para obter um resultado. O beija-flor de imediato abriu seus olhos, sugou a língua para a sua posição normal e sacudiu-se o corpo, colocando as perninhas na posição, e eu fiquei com as mãos nessa posição, aguardando o resultado. Espaço de mais alguns segundos, ele abriu as asas, fez sinal para voar, e eu ainda com a mão em cima dele. Foi aí que eu resolvi tirar as mãos direita para que ele alçasse voo, e isso ele não fez. Olhou para um lado, olhou para o outro, sacudiu as asas novamente, fez sinal de que ia ameaçar um voo e não voou. Passados-se 5 minutos mais ou menos, por força da circunstância, eu tinha necessidade de retornar à unidade de trabalho. Eu tive uma ideia, vou colocar ele em uma palmeira que estava no canto. E observei se tinha algum gato por ali, sob pena dele não cair e o gato pegar. De fato, peguei ele, botei na palmeira e simulei soltar para ver se ele ia fazer firmeza para segurar. Quando eu fiz isso, ele fez aquela firmeza, se segurou, se sacudiu e ali ficou. Me certifiquei que ele não ia cair, porque ele emitiu resistência. Fiquei contente por isso. Vou na minha unidade, no meu setor, daqui a 5 minutos mais ou menos eu retorno para ver o resultado. Retornei para o meu lugar, fiz o que tinha que fazer, adiantei. Mais ou menos 5 minutos, não foi mais do que isso. Retorno e chego no lugar, não encontro mais o beija-flor. Olhei ao derredor, olhei dentro do carro, aonde a palmeira estava plantada, ele não tinha caído, certamente ele voou. Fiquei contente, feliz por ter salvo uma vida e tirei uma conclusão. Esta pesquisa do doutor, que foi citado nesse instante, para nós não é novidade. Haja visto que por inúmeras vezes temos feito trabalho de desobsessão aqui e temos restaurado organismos
até cancerígenos, claro, com o auxílio dos espíritos. E a nossa parte também, que é essa parte magnetizadora, que nós podemos exercer sobre um outro organismo, sobre um material qualquer. Então, fica aí para apreciação dos pesquisadores, dos observadores, dos pensadores, a capacidade que o indivíduo possui para, com esse efeito magnético, produzir curas e até prodigiar ao ponto de mumificar uma mão, dissecando-a. Esta mão que certamente fora extraída da mão de um indivíduo e que iria ter um destino pútrefo, como qualquer outra substância, destituída de condições vitais. Está aí a conclusão desse trabalho, que é um trabalho realmente verossimilhante, verídico. Não temos dúvida alguma a respeito dessa possibilidade. Só nos resta aqui reforçar essa ideia, contrapondo com muitas das vezes já houve necessidade de contrapor alguns pseudos espíritas, que uma certa feita eu conversava com ele desta possibilidade, e ele simplesmente olhou para mim e disse: os passes magnéticos que se aplicam por aí nos centros são meros rituais. Certamente esse pseudo espírita não conhece isso, não pesquisa, não investiga, não experimenta. Não poderia sair realmente da mente desse indivíduo uma resposta dessa natureza. Eu também tive a oportunidade de ouvir também de uma espírita, quando relatava a respeito da possibilidade que o indivíduo tem de estabelecer a enfermidade, erradicando-a por completo por intermédio de uma ação magnética, em que as casas que eu conheço, que são muito poucas, que elaboram esse tipo de trabalho por intermédio da desobsessão, são pouquíssimas mesmo. Eu digo isso aqui de passagem, o Telma, onde eu concluí todo esse material, a sua cria, que é o ICBL, Cristiane também do Amaral, presidente dessa instituição, foi cria de Bernardo, aprendeu lá também e faz também esse tipo de trabalho. E nós aqui, não conheço mais nenhum, porque os demais, eles adotam como um ritual, não sabem o efeito disso, que essas pesquisas comprovaram. As minhas experiências, as experiências do Telma, a experiência do ICBL está demonstrando a cada dia, que eu sei que lá também fazem para o vulgo prodígios, milagres. Porque o indivíduo curar de uma enfermidade cancerígena, conforme eu já vi, não só aqui como lá também. O indivíduo que está no sanatório, sob controle de drogas sedativas, sem condições nem de registrar a sua capacidade
dominada pela substância psicotrópica, ao ponto de o indivíduo vislumbrar-se como se fosse uma máquina, um robô aéreo, delirando. E esse indivíduo foi levado para casa a pedido da família para tratar em casa com os medicamentos que os psiquiatras, os psicólogos ofereceram. E ele subiu essas escadas aqui, ó, conduzido pela família, típico um robô aéreo, e com uma semana de trabalho, esse indivíduo retornou para o seu posto de trabalho, são e salvo daquela condição. Isso é ritual? É assim que essas casas estão aprendendo fazer ciência espírita? Conforme eu tive a oportunidade de conversar com uma, da possibilidade de fazer um trabalho de desobsessão no centro onde ela militava, e dei exemplo, citei Bernardo na época, e ela simplesmente olhou para mim: Bernardo, desobsessão, quem é de nós que tem condições de estar desobsediando ninguém? E eu preferi calar, porque eu aprendi com um grande pensador e um livre pensador que disse: não colocar as pérolas no focinho de um corpo. Ele não vai saber dar valor que tem aquela pérola, não vai saber fazer uso. E eu preferi me calar diante dessa criatura, como me calei diante do outro que disse que o passe magnético que se aplica nessas casas, porque na casa dele não praticava, era simples rituais, os rituais do passe. Ainda falou de forma sarcásticas, irônicas, né? Bom, para esses indivíduos, a resposta está aqui. Bom, se eu não tenho condição de desobsediar ninguém, para que esses indivíduos estão nessas instituições chamadas espírita? Aonde lá eles ministram o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que eles conhecem. Aonde manda que não segue os mandamentos que está lá, né? Não mate, não roube, não adultere, né? Honrai pai, honrai mãe, que isso é que eles sabem, que eles divulgam lá, né? Isso não é chamar um indivíduo para se desobsediar? Isso não é uma desobsessão que está fazendo com esse indivíduo? Qual essas casas pegam o contrário? Mandam lá roubar, matar, prostituir, desonrar pai e mãe. É isso que eles se ensinam lá. Porque isso é obsediar a criatura. Se você ensina o contrário, claro que você está fazendo desobsessão. Como é que o indivíduo diz que somos nós para desobsediar? E o que é que esse indivíduo está fazendo? Está no lugar errado. Então essa é a prova evidente que esses pseudos espíritas que hoje estão contribuindo para com a deturpação desta doutrina, quando arrasta ela para as raias da religião. Até porque hoje eu tive prazer, muito desprazerosamente, né? Não foi um prazer que eu gostaria de ouvir, quando se estava fazendo uma homenagem a uma celebridade local. Nada contra isso. Se tem essa homenagem, é fruto dos seus méritos, né? E lá estavam os representantes das igrejas e suas filiais protestantes, como Bernardo cita, né?
em uma das suas monografias, e Cristiane também desdobra isso muito bem, né? Estava lá o espírita também, na condição de religião, prestando seu culto ecumênico, religioso, espírita. É lamentável. Portanto, eu, como Bernardo sempre citava, Cristiane está cansada de rechaçar isso, e nós não podemos deixar também isso passar em branco. Esses indivíduos que se dizem espírita, que estão nessas condições aí, levando esta doutrina altamente científica, filosófica, para as raiz da religião, não está contribuindo para com o bom serviço à humanidade. Está causando um desserviço a essa humanidade. Até porque os que se divulgam aí na condição de religião nunca adiantou e nem adiantam o homem em nada, só lhe atrasa. Até porque a religião é contrária aos princípios básicos da lei divina. A imortalidade. Não se denomina seres imortalistas. Não adotam o espírito. Não aceita a imortalidade. A reencarnação piorou. E esse processo, esse intercâmbio que estabelece esse processo entre os invisíveis e os visíveis. Daí o processo da obsessão que inicia por aí. Sabe foi que um espírito me falou certa feita aqui, quando eu citava essa necessidade de estar divulgando esse processo de influenciação que eles exercem sobre o indivíduo, sobre o quem de sobreguardar dessa necessidade, se fortalecer no sentido de combater a sua ação. Ele me disse: você não sabe que serviço maravilhoso esse indivíduo faz negando a gente. Eles e nós somos assim. É assim que eles têm que agir, não divulgar nada sobre nós. A gente tem que viver e agir de forma oculta, para que eles não percebam. Porque se vocês divulgarem, alertarem ele, a gente perde a nossa presa. Esse é o motivo pelo qual nós lhe odiamos. Porque você esclarece nesse sentido e a gente se torna impotente diante dos esclarecidos. São eles que falam. Como é que essa gente ainda tem a hombridade de falar? Quem somos nós para desobsediar ninguém? Bom, se você não tem competência, deixe quem tem. Não é verdade? Bom, a gente fica por aqui. Vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho.